Mas olha, você é um cantor de... Gente, pelo amor de Deus. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Salve, salve simpatia, estamos no ar com ele, o Luiz Caldas da Panflix, Emílio Zurita, é com você, Emilhaça. Muito bem. Tá melhorando. Tá melhorando. Muito bem, Panicote está no ar, diretamente dos estúdios bombardeados da Panflix. Trombetas do Apocalipse estão soando antes da Kalina começar. Talibã, você sabe, voltou para o Afeganistão 20 anos depois da ação militar por lá. Estamos aqui hoje com a presença do André Lage. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre esse assunto. O André já esteve aqui várias vezes, professor, palestrante, doutor em ciências políticas e diretor executivo da Stand With Us Brasil. É isso? Bom, antes de falar com o André, professor Vila, o senhor gostaria de acrescentar algo ao debate de hoje, professor? Não, eu só queria dizer que deixa ele falar, né, coitado, porque eu sei muito mais do que ele. Deixa ele falar que é o seguinte, eu sei tudo sobre o Afeganistão. Aliás, eu ajudei Maomé a escrever. Existe isso, que a história não conta, tal. Mas eu vou deixar pra vocês um documentário muito interessante pra quem quer saber toda a história de conflito, de tudo isso que existe entre Afeganistão e Estados Unidos. Assiste o Rambo 3. Essa é a minha dica. Bom demais. Muito bem, meu querido professor Vila. Zuzu, vamos rápido. O que nós vamos ter hoje? Tem várias atrações, não é, Zuzu? Então, além Como é que você tá, meu bem? Tô tudo bem, tudo tranquilo. Cotovelinho? Aí. E mãozinha com nojo. Toquinho e mãozinha com nojo. Mãozinha sem saber. Sempre. É o seguinte, além do conflito do Afeganistão, vamos ter também outro conflito aqui, que é deles, Adrilles Jorge versus Joel Pinheiro. Verdade. Vai ser uma luta de gel aqui no estúdio. Será que o Joel vai ter o seu salário diminuído, conforme que o Adrilles pediu? E também teremos no último bloco o querido Constantino, que também vai falar do Afeganistão, vai falar de tudo isso, mas como o tempo é curto, a gente já vai direto pra Kalina aqui. Vamos lá, Kalina? Muito bem, que soem as trombetas do Apocalipse. Kalina! Rápido hoje, né, meu gente? Muitas atrações, muitas informações. O mundo pegando fogo. O mundo pegando fogo, exatamente. Muito boa tarde pra vocês, excelente semana pra gente. Eu começo, lógico, com esse destaque internacional, que é a tomada aí da capital do Afeganistão, Cabul, pelo grupo extremista Talibã. E é lógico que eu vou deixar André Lage falar sobre isso, nosso cientista político. Isso acontece depois de 20 anos, né, André? As tropas americanas deixaram o país, por isso que isso aconteceu. E outra dúvida, por que Joe Biden tirou as tropas americanas de lá? Interrogação. Interrogação. São várias interrogações. Bom dia, pessoal. Dúvidas. Bom dia a todos. Bom, o Afeganistão nunca deixou de ter Talibã, só que eles estavam isolados nas montanhas, né? 80% do país são montanhas praticamente inacessíveis, que eles conhecem, são vários esconderijos. Bora. Que é difícil de mapear completamente, assim, eles teriam que entrar lá com um exército de engenharia e praticamente fazer estradas para chegar nesses lugares. Então, depois que a invasão americana aconteceu em 2001, o Talibã gradualmente foi fugindo para as montanhas no interior do país. O Afeganistão deve ser mais ou menos maior que a Alemanha em tamanho, 32 milhões de habitantes. E eles acabaram perdendo o controle do que eles tinham. O Talibã funciona como um conjunto de tribos que mandam no país. Uma rede, né? Uma rede. Só que eles têm várias tribos que lutam entre si e acabam cedendo o controle para uma outra tribo. O Talibã é uma ideologia que tem a ver com a aplicação da Sharia, que seria a lei islâmica ao pé da letra, na interpretação deles, né? É muito parecido com a Revolução Islâmica no Irã, com o Estado Islâmico na base, né? Não na prática, porque cada um vai praticar de forma diferente, mas na base é igual. Estado Islâmico seria sunita, o Talibã também é sunita, já não são árabes, são pachas, que seriam uma outra etnia, eles não falam árabe, falam outra língua, apesar de falar árabe porque é a língua sagrada. É diferente também dos persas, que também não são árabes. Vocês verem a confusão, né? O Talibã não é pacha, o Irã é persa, o Estado Islâmico é árabe. Então, mas são muçulmanos. São muçulmanos. É. E aí, no momento que os Estados Unidos, na verdade, quem falou que tinha que sair do Afeganistão
Foi o Trump, ano passado. Ele falou que precisava sair, que era uma guerra que estavam lutando por outros países, que não tinha sentido continuar lá, etc e tal. Existia um governo, a gente colocar entre parênteses assim, democrático, eleito no Afeganistão. Tinha um governo que conversava com o Ocidente, que meio que tentava conciliar as diferentes rivalidades tribais que existem no país para poder montar um micro-parlamento e poder gerenciar o país. Só que no momento que as forças americanas saíram, o exército não é forte o suficiente porque eles acabam cedendo à pressão da força do Talibã, que é muita gente de várias tribos que estão todos aí alinhados com essa com o não governo que estava lá em Cabul. Então, mas a União Soviética também eu não sei se era Talibã na época. Eram os Mujahidins. Era diferente, eram lutadores muçulmanos que vieram de vários lugares do mundo para impedir a invasão da União Soviética em território afegão. Anos 80, não é isso? Anos 80, porque o que aconteceu? Teve um golpe no Afeganistão de um cara que queria, que não era muito simpático à União Soviética, e eles estavam com medo de que aquilo lá se tornasse um país antagônico à ideologia soviética naquela região, então a União Soviética invadiu. E foi uma guerra também para tentar tampar umas coisas ruins que aconteciam na União Soviética já no declínio da União Soviética, e foi o que sacramentou o fim da União Soviética. Fim da União Dizem Soviética. que foi o que acabou com a União Soviética, foi a guerra no Afeganistão. Agora me fala, qual é o interesse? Qual é o interesse no Afeganistão? É minério? Tem muito minério lá? Olha, tem. Qual é o real interesse? O real interesse, assim, primeiro que é estratégico, um território muito grande que está entre o sul da Ásia e o Oriente Médio, né? A gente está falando de uma das maiores, se não é a maior, plantação de ópio que fabrica heroína. É isso que, na verdade, dá grana para o Talibã. O Talibã, antes da invasão americana, vocês lembram? Teve até programas de televisão aqui no Brasil mostrando um dos países mais fechados do mundo. Para conseguir autorização para filmar é super difícil e tal. Cabrini foi lá, Roberto Cabrini. Isso. 97, 96, uma coisa assim. E eu lembro quando eu era pequeno, eu vi, eles plantam ópio e vendem ópio para poder fabricar heroína pro Ocidente. Entendi. Então, assim, são pessoas religiosas que ao mesmo tempo vendem exportadores de ópio para. Então, assim, 80% do país vive na pobreza. Cabul é um pouco menos. Moram em Cabul 3,4 milhões de pessoas. É uma capital relativamente grande. Então você tem muita gente de vários lugares. Você tem Tajiquistão, Paquistão, você tem vários países vizinhos de pessoas que vão para lá eventualmente trabalhar, etc e tal. Então, assim, no momento que os Estados Unidos decidem sair e pegam e saem, acabou. É que nem aconteceu eu vou fazer uma comparação, não querendo trazer o assunto para cá, mas Israel saiu de Gaza. O que aconteceu um ano depois? O Hamas tomou o poder. Agora, qual presidente americano errou nisso daqui? Porque os caras culpam o Obama, você falou agora do Trump, e o Trump tá culpando o Biden. Falou pro Biden renunciar e pedir o chapéu. O Biden culpando o Trump. Tá todo mundo querendo colocar quem errou. Você não acha que aí... Isso aí é político. Não, em abril desse ano, o Trump elogiou, falou que a saída do Afeganistão é uma linda e maravilhosa coisa que tem que ser feita. E ele criticou só o schedule. Ele discutiu a cronologia. Precisava ser em setembro, precisava ser antes. Então, mas vamos pensar. Mas é aí que tá o problema, né? Não, mas vamos pensar. Custou muito caro para os Estados Unidos. Eles acharam... Quase 1 trilhão. É um negócio que são trilhões, acho. Acho que é mais de no trilhão. No Afeganistão só, 825 é mais de trilhão. bilhões. Essa guerra contra o terrorismo, eles estão há 20 anos lutando, custa muito caro, mas aí tem o papel também da ONU, né? E a ONU vai fazer o quê? O que a ONU vai... A ONU não tem capacidade de manter um controle sobre um país sem a presença militar de algum país de uma forma totalmente desproporcional em relação à ONU. Ou seja, as forças de paz da ONU, se você pegar a UNIFIL no sul do Líbano, ou se você pegar as forças de paz que estavam no Egito, no Sinai, antes da Guerra de 67, os países são soberanos. Então o Nasser pegou o telefone, ligou para a galera da ONU e falou: vocês têm 48 horas para sair do meu país. Eles tiveram que sair, porque o país é soberano. Então, assim, o Conselho de Segurança pode até votar em alguma resolução, mas quem vai meter soldados para tirar o Talibã do poder? Vai morrer gente?
vai morrer civis do outro lado, está lutando uma guerra assimétrica que não é sua. Ou seja, é super complicado. Então, assim, por isso que a solução para essa região ela é complexa. Porque, por um lado, se você invade, vão falar que você está invadindo. Se você sai, quem vai dominar o poder lá vão ser grupos como esse, que não vão dar liberdade nenhuma para a população que vive lá. Acho até engraçado que o PCO, Partido da Causa Operária, é irrelevante no Brasil. Mas eles são um partido registrado. Eles apoiaram o Talibã. Sim. Sabem nem o que estão falando. Sim, mas é que nem o Vietnã, né? É que nem o Vietnã. 3 milhões e meio de reais de fundão eleitoral pro PCO Agora na eleição que vem. Me fala uma coisa. Mulher tá ferrada, né? Não pode, principalmente mulher. As mulheres não podem estudar e não podem trabalhar. Elas têm que cobrir a cabeça, ou seja, é pior que o Irã, nesse caso, nas regras. A gente tá falando de um regime que, quando foi governo, e acredito que eles foram um governo do final, no começo de 80, metade de 80, até os Estados Unidos invadir, foi um dos países mais fechados do mundo. Mais fechados do mundo, com mais restrições à liberdade civis. A gente está falando de um regime que ele tem uma ideologia de, inclusive, exportar o terrorismo. Então, assim, não tem diferença nenhuma entre o Estado Islâmico e o Talibã, só com outro nome. Então, assim, o mundo conseguiu impedir que o Estado Islâmico se fincasse na Síria e no norte do Iraque e detesse de um território. Depois de alguns anos, eles ganharam a guerra contra o Estado Islâmico e tiraram eles das duas cidades que eles dominavam na Síria e no Iraque. Mas, ao mesmo tempo, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão vai deixar o Talibã dominar o país inteiro. A gente usa o termo, né, aqui, afegão médio, o afegão lá, o cara quer ir embora de lá também, né? A população tentou, esse vídeo que a gente passou agora, você falou, você não tem certeza, saiu aqui, né? Tava lá no Globo.com. Um avião e a turma tentando entrar nesse avião, tinha um exército americano lá e teve muita gente que morreu. Como é que ficou o afegão médio? Ele quer ir embora, ele apoia o Talibã? O afegão médio ele tá... Vamos colocar um afegão médio que é um pouco religioso, mas ele vai ter um monte de imposições extras, né? Feitas pelo Talibã, e qualquer tipo de reivindicação ou reclame, ele pode sofrer consequências de punições que... liberdade, que né? não vai ter nenhum tipo Cerceado totalmente. Então, não vai ter nenhum tipo aí de... Agora me fala uma Esse coisa. vídeo... Nego se agarrando pra história. Esse vídeo vai entrar para a história como a imagem da ineficácia, ineficiência e falta de planejamento do maior poder do mundo no Afeganistão. Mas isso cai na conta do Biden, né, André? É conta de todo mundo. Não, de todo conta de todo mundo. Inclusive O presidente deixou o país. Por que o presidente conseguiu? Isso aí é planejamento militar, e não é só o presidente. São generais, são coronéis, são pessoas que estão lá em campo. Não é assim que se sai de um território no Oriente Médio, onde você tem um grupo terrorista que já dominava 70% do território. Era sabido que eles iam chegar em Cabu. Só uma dúvida só, porque o Trump, como você bem mencionou, tinha já acenado de fazer a retirada a partir de maio. O Biden postergou para setembro. O Talibã farejou ali, ele titubeando, menosprezando os riscos. Inclusive, o trecho que mais viralizou lá na imprensa americana foi o Biden em julho, mês passado, descartando quase qualquer chance do Talibã assumir o poder. Então, eles perceberam essa hesitação e assumiram a bagaça toda sem pensar duas vezes, né? Mas eu queria te perguntar, inclusive eles já estão se referindo agora como o Emirado Islâmico do Afeganistão, parecido com que os Emirados Islâmicos do Afeganistão, né? É o novo nome do país. E a China já reconheceu eles, a Rússia reconheceu eles, o Paquistão, o Irã e os Estados do Golfo estão na iminência. Olhando adiante no cenário global, qual é o impacto disso? O impacto disso é uma volta a um momento sombrio à luta contra o terrorismo, onde você vai ter territórios... Assim, o que acontece? Os grupos veem isso e eles veem um incentivo gigante de continuar a sua luta. O Hamas vê isso e recebe incentivo. Al-Qaeda. A ideologia. E vira treinamento, né? Hoje em dia, onde é que esses caras treinam? Eles treinam. Campo de treinamentos, dinheiro. Você está falando de um país agora. Eles têm governo. Se eles têm governo, eles são reconhecidos. Vão ter crédito, vão receber dinheiro. Negociar com outros países. Vão negociar com outros países, vão receber dinheiro de impostos. Ou seja, eles podem bancar grupos, pessoas
e mandar pessoas para fora, ou seja, a mesma forma que o Irã tem isso e que eventualmente o Hezbollah comanda parte do Líbano e faz isso, e a Síria virou um caos e também tem grupos lá que fazem isso, e o Estado Islâmico por um dado momento também dominou um território onde tinha petróleo, o Talibã agora com o Afeganistão, e assim, são 32 milhões de pessoas. Então, assim, eles vão ter recursos para poder mandar pessoas para fora e para também incentivar o terrorismo. E isso é prejudicial para a região. A gente está falando de um retrocesso depois de 20 anos para a região. É 20 anos de guerra que você falou em vão. Não só os Não Estados adiantou Unidos. nada. Não, assim, não foi concluído. Voltou. Então, mas me fala uma coisa. A missão original foi cumprida, né? Era tirar o Bin Laden da jogada. Não, sim. Mas aí foi ficando e, porra. Sim, 20 sem anos. fim, né? Bin Laden foi uma vingança. Agora me fala uma coisa. A situação econômica melhorou do país, né? Com essa... Deu uma melhorada lá no Afeganistão. Enquanto o governo, esse governo mas financiado pelo Ocidente, né? Porque não tem como, não tem porto, não tem mar, é um lugar zoado, né? Deserto. É um lugar bem zoado. Não, então, eles têm muitas dificuldades geopolíticas por fato de não terem saída para o mar e por causa de serem 80% montanhosos. Mas existem soluções para isso, né? Você tem vários países que são montanhosos, que não teriam nenhum tipo de problema para conseguir desenvolver economia de outras formas. Agora, eles sim tiveram uma injeção de dinheiro de fundos internacionais e dos Estados Unidos por vários e vários anos, mas muitos países têm, né? Muitos países tiveram, a Alemanha teve no fim da Segunda Guerra, o Japão teve, o Vietnã teve, vários países tiveram e no final das contas eles conseguiram sobreviver e melhorar a vida das pessoas. A própria Cisjordânia tem, o Líbano, apesar dos pesares, também tem ajuda americana e de outros países. Então, assim, agora a gente vai ver uma fuga de milhões de pessoas desse país, que nem aconteceu com a Síria. A Síria tinha 17 milhões de pessoas de população, 5 milhões de refugiados, ou 6 milhões de refugiados. Então, é quase um terço do país. Terrível, né? Terrível. Se repetir a Síria é terrível, né? E a gente volta até aquele temor de 2001, lembra do ataque aos Estados Unidos? Isso pode voltar a acontecer, novos ataques terroristas? Podem voltar a acontecer novos ataques terroristas pelo mundo e podem acontecer, assim, o que acontece? Isso dá incentivo, isso dá um pouco de esperança para grupos e pessoas que falam, quanto mais a gente resistir, quanto mais tempo a gente esperar, não importa quanto tempo a gente vai ganhar. E o fato é que essa a imagem do país que tem o maior exército do mundo, na teoria está aí... Supremacia militar. Assim, os Estados Unidos não está livre de crítica, assim como nenhum país está, mas entre o que existe no mundo e se a gente for agora colocar com uma ordem mundial que vai precisar de um país para liderar os outros países em relação a esses temas, eu acho que a maior parte das pessoas sensatas vão preferir os Estados Unidos do que a Rússia, do que a China, do que qualquer outro país, qualquer superpotência mundial, tirando os Estados Unidos, ou seja, não há aí democracia, liberdade de expressão, liberdade de ideias e nem democracia plena. Então, assim, essa imagem dos Estados Unidos saindo desse jeito, com esse avião gigantesco, cheio de gente pendurado no avião, é uma imagem que acaba incentivando aqueles que estão guerreando a continuarem guerreando em outros lugares do Oriente Médio, falando, a gente vai conseguir ganhar a guerra contra o Ocidente. E então continua aquela mesma história que a gente já falou aqui. Dar el-Harb, Dar el-Islam, é a terra da paz, a terra da guerra. Dar el-Islam seria os territórios que já foram controlados pelo califado, na época do califado otomano e outros califados que tiveram, que foi até a Espanha, em determinado momento na história. E Dar el-Harb, que é a casa da guerra, que seriam os países ocidentais, seriam os países que sustentam regimes como o governo que estava no Afeganistão, que seriam regimes como os sauditas, regimes do Golfo. Então, assim, a ideia desses regimes seria um dia conquistar toda a região, onde há esses regimes que conversam com o Ocidente e fazer um califado único em todo o Oriente Médio, onde há dia o califado existiu. Ou seja, é o fim dos governos. É o Dar el-Harb, casa da paz. Ou seja, a casa da guerra que sustenta a casa da paz. E essa é a ideologia da Al-Qaeda, essa é a ideologia do Talibã, essa é a ideologia do Hamas, no final das contas. Ou seja, a ideia de país, Estado-nação, fronteiras,
em relação com outros países. Isso é uma ideia que foi criada pelo Ocidente, que eles rejeitam. E que... Eles não aceitam, não. Agora, Mas isso aí também porque são tribos, né? É aquilo que você falou. Não, são Retrógrado. Eles não têm esses... A primeira identificação no Oriente Médio, ela é tribal. Antes de ser étnica ou religiosa. Mas depois da identificação tribal, existe uma identificação étnica, religiosa, seja você é muçulmano, você é cristão, você é druso, etc e tal. Depois uma identificação étnica, que é menos importante, tanto que você viu anos de guerras... anos de guerra no Afeganistão entre as tribos, para ver quem seria a dominante. Sim. Mas não aceitam as outras religiões, isso também, né? Também não aceitam outras religiões. Agora, a gente já está vendo, André, uma retaliação a nível interno, doméstico, contra o Joe Biden e o Boris Johnson no Reino Unido. Porque se você olhar lá para o início do conflito, foi o George Bush, filho, e o Tony Blair ali que entraram juntos ali no aventurismo militar para tentar tomar o Afeganistão. Mas a ideia deles lá atrás era: vamos conseguir exportar os nossos valores democráticos e implementar isso nessas terras distantes que nunca tiveram o sabor da democracia no seu próprio território. Mas isso claramente falhou enquanto um modelo de consciência e ciência política, vamos dizer assim. Olhando adiante, você acha que realmente você está convencido que o Ocidente não vai ter mais nenhuma participação lá, vai deixar o Afeganistão à sua própria sorte? Olha, você implementar a democracia num lugar onde nunca existiu esse tipo de cultura é difícil. Não tem como você implementar, não tem como um país chegar e em 20 anos implementar um sistema democrático. Aqui a gente briga pela urna, por voto impresso. Não, mas não é só eleições livres. Aqui é o livres. voto impresso. Não é só eleições lá livres. É mudar a cabeça do cara. O DNA lá é incompatível com a democracia. A gente tá falando de livre imprensa, a gente tá falando de educação. Você lembra o Berlusconi? Grande Berlusconi. O Berlusconi, na época do Gaddafi. O Berlusconi chegou, o presidente francês lá, o que invadiu, como é que ele chamava? Porra, o francês. Não é Mitterrand. Não, Jacques Chirac. Não, foi depois. Foi depois. Não. Quando ele foi. O Sarkozy. Eu acho que foi o Sarkozy. O Berlusconi chegou pra ele, que o Berlusconi conhecia o Gaddafi. Italianão. Conhecia o Gaddafi. Ele falou: bicho, não faça isso. Não mexe. Você sabe como o Gaddafi é conhecido lá? O rei dos reis. Ele é o único cara que conversa com todas as tribos. Foram lá, fizeram o negócio. Vê como é que tá agora. Amigo do Lula. Então é louco, Foi mexer num vespeiro. É um negócio que a gente não entende. Não é isso? Então, a Líbia se transformou num estado falido, onde todas as armas que tinham lá caíram em mãos de grupos radicais. Mas um puta ditador o Gaddafi, hein? Amigão do Lula. Mas o cara dominava a galera, entendeu? O problema do Oriente Médio é que a sua divisão lá atrás, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, foi onde a Inglaterra e a França acabaram dando certos territórios para pessoas, né? Para pessoas que foram fiéis a eles na Primeira Guerra Mundial e que depois foram depostos por outros. Então, quando o Saddam Hussein entra no poder com golpe, assim como a família Assad na Síria entrou com golpe militar, em cima de golpe militar, eles chegaram nas cidades e falaram assim: quem é o mafioso? Quem é o criminoso 1 aqui na cidade? E nomeou o cara prefeito. E falou: você é leal a mim, eu te dou 20% de tudo que você fizer aqui de recolhimento de impostos, etc e tal. Então o Saddam Hussein controlou o Iraque dessa forma, uma ditadura com mão de ferro. Ele era sunita, os sunitas são minoria no Iraque, eram 40%, xiitas são 60%, e assim ele dominou durante 20, 30 anos o Iraque até ser deposto. Então assim, o Afeganistão tinha um governo, entre aspas, democrático, mas não tinha uma democracia implementada e não tem um conhecimento de instituições democráticas que vão proteger o país. Que nem aqui, que nem em outros lugares do mundo. Então, assim, e outra coisa, você tem como destruir a democracia devagarzinho se você não toma conta das instituições. Agora, implementar a democracia no Afeganistão, eu não acredito que vai acontecer. Eu não acho que o mundo vai abandonar, respondendo a sua pergunta, o Afeganistão. Mas eu acho que eu acho que o Talibã vai dominar por um bom tempo o país. Eu acho que eles vão... Algumas políticas eles vão fazer diferentes do que eles faziam na década de 80 e de 90, porque eu acho que eles vão ficar com medo de receber uma invasão de volta. Mas eu acho que ninguém vai querer se aventurar hoje em dia. Eu acho que é bem mais polêmico, bem mais complexo lutar uma guerra hoje desse tipo, tipo, invadir um país novamente e tirar o governo, as pessoas que estão no poder, etc e tal,
Porque eu acho que isso gera notícia, isso não é politicamente correto, visto hoje em dia, com as mídias sociais, etc e tal. Vai ter um monte de gente falando que isso tá errado. E tem muita gente que vai falar que tem que negociar com o Talibã da mesma forma que tem que negociar com o Irã. Então, mas os Estados Unidos pulou do cavalo por pressão do americano mesmo, né? Por pressão interna, que os caras não queriam essa guerra, tá gastando dinheiro à toa e tal. Mas, por exemplo, a ONU, tal, os caras vão juntar, fazer aquele discurso bonito na Suíça. Vai pedir a paz nos estádios. Paz nos estádios. Sim. Porra, paz nos estádios. Por incrível que pareça, a justiça seja feita, o Trump foi o primeiro presidente em 30 anos que não começou nenhuma guerra, né? Certo? Não começou nenhum conflito. Talvez eu não atribuiria isso necessariamente a ele especificamente, também ao tempo que ele viveu. É da mesma forma que a gente falar que dos anos 2000 a 2010 o Brasil bombou economicamente por culpa do presidente, né? Então assim, pode ter sido também um monte de coisas mundiais que aconteceram que ajudaram a economia do Brasil naquela mesma época. Ou seja, tem muitos fatores para isso, né? Então, o que eu acho que pode acontecer assim no Oriente Médio é um retrocesso, no sentido de que o Assad ia cair e não caiu. A gente tem uma expansão iraniana em várias capitais. Os iranianos estão... O Assad também é danado, né? Assim, a gente tem aqui o Irã em Bagdá, o Irã em Sana, no Iêmen, o Irã em Beirute, o Irã em Gaza, o Irã em Damasco. Então, assim, quanto mais expansão dessas ideologias, e obviamente que o Talibã no Afeganistão, com a mudança do nome do país... Assim, o mundo acabou aceitando, sim ou não, o Irã com a Revolução Islâmica. Quando mudou o nome, mudou a bandeira em 79, o mundo acabou aceitando. E o mundo vai acabar aceitando, inevitavelmente, a existência desses Emirados Islâmicos do Afeganistão e vão acabar convivendo com ele. E aí vão querer negociar com o Talibã. Se isso vai, daqui a 10 anos, 20 anos, virar eles vão ficar mais moderados, vai ter uma contra-revolução dentro do Talibã, ou se vai ter algum país que vai invadi-los e vai querer tirá-los do poder, a gente não tem como saber, da mesma forma que a gente não tinha como saber que o Mubarak ia cair, ou que eventualmente Israel, quando foi fundado, ia sobreviver às guerras. Aceitaram os terroristas, né? O inglês lá, o Boris Johnson? O Boris Johnson. Cabeleira. Vamos negociar. É lógico. O cara da ONU pediu pra ter... Vamos sentar com o Talibã e negociar. E vai ter essa expansão territorial também, porque, se eu não me engano, o Hezbollah, que cuidava um pouco da faixa de Gaza, o Talibã também... O Hamas. O Hamas. E o Talibã também tem interesse, volta agora que tem um cessar-fogo lá, você acha que pode ter conflito de novo lá? Não, então, eu acho que isso só incentiva mais ainda o Hamas a continuar. Isso dá um player pro outro lado. Dá força. A gente tem um player novo no Oriente Médio pro outro lado agora. O lado Síria, Irã, Hezbollah, Hamas e Al-Qaeda ganha um novo player. Os Emirados Islâmicos do Afeganistão, se é esse o nome novo. Agora, posso falar uma coisa pra você? Tá bom o time dos caras, né? Então. É o Messi lá na... É isso que eu ia falar. Um jogador que foi... Você sabe que saiu de cena, só uma pequena atualização se você puder. E o Estado Islâmico, que a gente lembra no final do segundo mandato do Obama, aquelas cenas horrorosas, aqueles vídeos clandestinos de decapitação, nego sendo degolado. E aí o Trump fez um exercício muito intenso para tentar tirar eles do mapa e foi bem sucedido. Já tem algum sinal de eles também estarem recrudescendo e voltando à cena também, ou não? Olha... a importância do território que o Estado Islâmico controlava no norte da Síria e no Iraque e a forma como eles agiam dava muito mais medo ao Ocidente, era muito mais perigoso a interesses ocidentais, principalmente pela proximidade com o mar Mediterrâneo, a eventual entrada no Líbano, a eventual proximidade com o norte de Israel, a Jordânia, que são países aliados, né, a Jordânia e o Líbano aliados do Ocidente nesse caso, do que eventualmente o controle do Talibã no Afeganistão, que as pessoas dão menos importância por motivos culturais e por motivos geopolíticos. Então o afinco que ele teve para tentar tirar o Estado Islâmico e matar o al-Baghdadi, no caso, foi muito maior do que eventual tentar tirar agora o Talibã do poder. Se eles quisessem, eles não teriam saído do Afeganistão. Era uma questão de tempo, né? O Talibã assumir ali, era previsível. Você acha que, por exemplo, que nem a democracia venceu a Segunda Guerra, que foi a grande carnificina faz 80 anos. Até então, o mundo ocidental ele é vitorioso.
Vitorioso que eu digo a democracia, esse pensamento que a gente tem. De você ter a sua opinião, você votar, você escolher os governantes e tal. Você acha que tá indo meio pro saco? Tá indo pro saco, né? É engraçado isso, né? Eu tenho uma opinião bem... Assim, eu acho que as pessoas não têm que acreditar em ideias utópicas de um mundo lindo e perfeito. O mundo é um lugar difícil. Igual da realidade. Onde existem pessoas Fato é. que têm ideias que para nós são ideias muito ruins, que fariam muito mal para muita gente para poder implementar as suas ideias. Então, se nós acreditamos em ideias de liberdade, direitos humanos, a Declaração Universal de Direitos das Pessoas, de irem e virem, de poderem professar sua fé, de poderem gozar da sua liberdade, de você ter um sistema onde as pessoas são protegidas pelo Estado, na qual o Estado provê segurança, educação, saúde, o sistema jurídico decente, independente, a gente tem que defender essas ideias. E, infelizmente, às vezes, você defende essas ideias protegendo essa existência, inclusive com o uso da força. Então, assim, existem outros atores, como a gente tem visto no Oriente Médio, que gostariam de destruir essas ideias. Sim. Não somente lá, como aqui. Então, para você fazer isso, você precisa enfrentar essas ideias, às vezes com o uso da força. Então, assim, a estratégia, e eu falo isso, por exemplo, eu comparo isso também com a estratégia do uso da força. A estratégia não é o uso da força, a estratégia é paz. Mas se você for forçado a usar o seu exército para poder proteger a pacificação no futuro, você precisa usar. Então, mas por exemplo, pegando esse exemplo, porra, se você pensar depois do 11 de setembro, que isso aí tudo começou no 11 de setembro. Osama Bin Laden. Do Bin Laden e tal, todo mundo lembra isso porque é só a molecada que nasceu agora. Se você for pensar, você vai viajar. Porra, eu sou um cara do bem. Você tira o visto, você vai no consulado, você pega o dinheirinho, pega o negócio, liga, separa. Separa o passaporte. Pega o seu dinheirinho, você fala, porra, eu vou viajar. Coloca na pochete. Trabalhei o ano inteiro, eu vou fazer uma viagem. Aí você entra no aeroporto, aqueles caras de metralhadora, você passa num negócio ali. Vê se tem pólvora. Você passa num negócio ali que o cara te vê pelado. Esse foi um dos legados Ele vê você pelado do outro lado. Você fala, bicho, o que eu fiz? Não, isso é em nome da sua segurança, porque o terrorismo pode ferrar e você pode ser um terrorista. Ó que louco, cara. Mas como controla isso? Ó que louco que é. Não sei. Mas é louco. É louco. Ele deu A gente mesmo que fica, a gente que paga um erro não sei de quem. Não, vai falar com o Talibã então, bonitão. Você fala com ele. Resolve com o Talibã. Liga Chapa pro... tênis lá, pô. Vocês não querem? Você acha que é assim? O Boris Johnson disse que vai sentar com os caras. Então, quero ver quando a gente vai ter. O André, falando dessa questão que você disse, né? Eu acabei de ver aqui que o André já citou. A China e a Rússia já foram ali já para negociar com o Talibã. E aquele negócio que a gente estava falando da questão da cultura ocidental. Existem grandes players ali naqueles territórios que são contra o Ocidente. E aqui só tem os Estados Unidos, assim, que basicamente enfrentava todos esses. Agora eles estão se juntando, estão cada vez mais virando um bloco cada vez maior. Você consegue ver algum player além dos Estados Unidos para meio que permanecer, defender um pouco da cultura ocidental? A Europa como um todo, como a União Europeia, mas eles não concordam necessariamente entre eles. Então, o Parlamento Europeu, o representante da política externa da União Europeia, não vai conseguir ter uma voz plena, porque é a mesma coisa que você fala ao secretário-geral da ONU. Você tem várias opiniões dentro de uma organização só. Então, obviamente que o primeiro-ministro da Espanha e eventualmente o presidente da Espanha e o primeiro-ministro da Inglaterra não concordam em relação ao Talibã. Então, eu acredito que a negociação ela vai ser necessária sim ou sim, porque você tem uma realidade on the ground, né? Você tem uma realidade em solo. Eles estão dominando agora o país. Eles entraram no Palácio Presidencial, colocaram lá as K-47 em cima da mesa, colocaram a imprensa para filmar. O que eu acho que é incrível, assim, a gente está em pleno 2021 e teve um golpe, né? Um golpe militar de um grupo armado radical fundamentalista. Eu acho que no Ocidente, aqueles que criticam esse golpe
precisam receber também o apoio daqueles que eventualmente criticavam os Estados Unidos, porque eu até vi isso no Twitter esses dias, assim, por mais que as pessoas criticavam, e tem gente que criticava a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, da forma como tem operado nos últimos, 30, 40 anos, ou operou, não apoiavam que o Talibã fosse legitimado nesse golpe que eles fizeram. Eles não apoiam o Talibã, porque eles sabem que o Talibã... Então, assim, é isso que as pessoas precisavam ter esse bom senso. Os países precisam ter esse bom senso. Não apoiar o Talibã só porque eles eram antagônicos aos Estados Unidos. Eu sei, mas se agora o Boris Johnson negociar com os caras, ferrou. Mas Porque ainda, os caras... eu acho que tem que negociar. Não é que não tem que negociar. Com terrorista? Não, você tem que negociar com quem é teu opositor. Não é que o Israel também negocia com o Hamas o tempo todo, né? A trégua, etc e tal. Você não negocia, com o seu amigo, você negocia com o cara que é antagônico a você. Agora, na negociação, você tem que impor limites. Tem regra, amigo. Se você infringir direito das mulheres, se você infringir direito... Tá bom. Se você... vai mudar um negócio de 10 mil. O cara vai assinar. Você vai implementar em um ano, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Quem for negociar com o Talibã fala assim, olha, a gente tem aqui uma questão com direitos humanos. Você quer implementar algumas coisas religiosas e tal, não sei o quê, beleza. Mas, se a gente receber aqui muitas denúncias, se você tem um ano para poder montar aqui um colegiado religioso para reformar essa história de a mulher não pode trabalhar, não pode estudar. Se isso continuar em um ano, a gente vai ter problema. Então, assim, você dá um tempo para a pessoa fazer reformas para poder aprimorar e melhorar essas regras. Isso pode acontecer como pode não acontecer. Então, assim, existe toda uma questão que dá para negociar. Ou seja, no final das contas, mas tem que ter a ameaça ao uso da força. Assim como teve a ameaça à Coreia do Norte, teve a ameaça à Líbia, quando a Líbia também tentou desenvolver armas nucleares uma época e tal. Então, assim, existe uma ameaça ao regime caso ele não mude a sua conduta. Mas no Irã nunca entraram lá nas usinas de urânio lá. Não. Nunca entraram. Não entraram em Wuhan. Peraí. Os caras não entraram em Wuhan. Falou que não foi não entraram, vírus, mas ameaçaram com bomba. Não entraram, mas falaram, se vocês se empolgarem, amigão, não, tô falando, tô falando da comunidade internacional. Tá. É bonito esse nome. Comunidade internacional. É um nome lindo. Eu discordaria. Eu discordaria. Internacional. Você falou não entraram em que sentido? Em mandar em exército com tanques? Não, de ver. O cara fala, aqui vai aquela porta ali, não. O cara com a pastinha. Chega lá com a pastinha. O fiscal. Não, o fiscal. Não, sim, mas o fiscal não quantas vezes explodiu coisas em usinas nucleares iranianas? Eu não sei, mas ninguém nem sabe o que tem lá. Não, sabe, então, tem alguns países que sabem. Porque vira e mexe, explode alguma coisa lá. Explode, teve... Agora, recente. Então, em Natanz teve um blackout que estragou todas as usinas o que eles chamam de IR6, que são as novas usinas, as centrifugas avançadas, que tinham acabado de ser instaladas. Explodiu um negócio lá numa sala de geradores, acabou a eletricidade, o negócio para girando a 3.000 rotações por minuto, ele quebra. Você deu o exemplo da Síria agora, recente. Isso é entrada ocidental lá, de qualquer jeito. Você tava falando da Síria agora e, putz, agora a gente fica pensando em refugiada, a mesma história. Como é que funciona? Como você acha que os outros países, a Europa principalmente, vai se comportar? Porque tem xenofobia. Por Europa, os caras... Os caras abriram, depois arregaram, depois falaram que tem célula terrorista. E aí daí criam mesmo... Como que você acha que o mundo vai se comportar, André? E em relação à pergunta do Alba, a Polônia tinha muitos soldados no Iraque em 2003, 2004, 2005, a Polônia tinha uma presença forte. Aí tem o grupo de Visegrado que fala, né? Também, não é? Não, mas eu digo o seguinte, Polônia, República não abriram, Tcheca, na Europa não abriram, quando teve a Síria, abriram. Teve a fronteira, receberam, como é que vai fazer isso daí? Então, aqui é um pouco mais longe, né? A Síria eles têm saída para o mar, então eles chegam em Latakia, que seria... Porra, fugir do Talibã, bicho, o cara vai a pé. Você acha? Vai mesmo. O cara vai a longe. pé. Pega um camelo e coloca diesel, irmão. Porra, fugir do Talibã, cara. O cara vai de bicicleta. O cara vai de triciclo. É mais fácil eles irem pra Índia ou pra outros lugares. Tá bom, mas pode ir. Do que ir pro mar Mediterrâneo, que eles vão atravessar o Irã, o Iraque, a Síria. Não é que eles estão entrando direto na Alemanha e depois precisa passar pra França e pra Itália. Mas da Índia pra Alemanha, irmão. Muito bem. André, eu tenho que te perguntar só sobre a China, porque a gente vê a China se aliando a todos esses atores globais nefastos aí mundo afora.
a gente vê a China fazendo a pesca predatória, clandestina ali no Golfo Persa, no Irã. Já em conluio ali com a Guarda Revolucionária, com os mulas que falam, né? E agora a China já botou o terninho, já viajou lá, mandou um representante. Já tá rolando o Talibã Paz e Amor com o Barbinha, é o capitão, Emílio. E terno do Lula azul. Já tá se acertando com a China para exploração mineral desenfreada daqui a pouco. Qual vai ser o papel do da China Afeganistão, você disse? Então, vai fazer mais um bloco da estratégia da China. Na época que os americanos estavam lá, falavam que tinha muita riqueza mineral que tem aqui na América do Sul, de lítio, dessas. Mas também nunca ninguém provou nada, né? Então, não tem isso, não é comprovado. A China tem essa estratégia hegemônica da China. Então, a China se vê como um país com uma potência mundial. Sim. Eles se enxergam assim, eles se enxergam como o poder do centro. China em chinês, eu não lembro agora como fala China em chinês, mas é poder do centro, uma coisa assim, a nação do centro. E você vê os mapas da antiguidade, a China estava no meio do mapa, etc e tal. Então assim, para eles, como é uma nação milenar, esses 80 anos, 70 anos que os Estados Unidos são o poder hegemônico no mundo econômico e militar, é um período pequeno de tempo que eles não são dominantes, mas eles já foram dominantes no passado e eles acham que vão ser dominantes de novo no futuro. Então, agora, eu acredito que vai demorar muito tempo se isso for acontecer, porque tem uma questão cultural, tem uma questão de ordem mundial, tem uma questão de organizações multilaterais, que todas elas são dominadas por países ocidentais. Ou seja, as pessoas aqui se importam muito mais do que aparece nos jornais europeus e americanos do que aparece nos jornais chineses. Sendo que o que aparece nos jornais chineses é o que o regime decide. Exato. Sim. Se você pega lá o ano passado teve lá a vitória da Rússia na Segunda Guerra Mundial. Sim, o desfile de comemoração. Desfile de comemoração. Stalingrado. Foi em Stalingrado. Isso, Stalingrado. Pega esse desfile e você vai ver as forças russas, chinesas, da Índia e da Coreia do Norte. É isso aí. Ó a turma. Tem certeza? Índia, meu amor. Meu amor, você não sabe o que esses caras estão tramando. E a gente estava aqui sussa, né? Tava aqui sussa. Reclamando que não estava funcionando o Wi-Fi. O voto impresso. Reclamando do voto impresso, do mandrião que sai sem máscara. Tava o Roberto Jefferson. Calcinha vai. Roberto A Jefferson. turma decidiu invadir, meu filho. Vamos mandar tudo pro Talibã. Muito bem, eu quero agradecer muito esse papo com o André. O Instagram dele é @André Last. Careca bonito. André Last. Twitter também, André Last. Last. É difícil Last, eu vou soletrar então. É LAJST. André LAJST. Sabe bastante. Sabe tudo. É um cara que fala fácil, conversou com a gente de uma maneira simples, objetiva. Deu show. Sobre esse assunto que provavelmente a gente vai conversar mais vezes. Obrigado, viu, André? Obrigado, gente. Obrigado Prazer pelo estar papo, aqui, viu? foi Obrigado. muito bacana, cara. Valeu, muito André. bem. Boa semana a todos. Vamos pro